desligar os nossos celulares, chamado obsessores eletrônicos, que nos incomodam o dia todo, mas também nos ajuda muito a nos comunicar. Peço a todos vocês que, a partir desse momento, deixem para fora todas as suas preocupações, ou tente pelo menos deixá-las, para que possamos sintonizar com a espiritualidade maior, com o nosso amigo, que é o nosso anjo da guarda. Porque durante o dia nós passamos por tantas situações que esquecemos até que temos um anjo da guarda e alguém que vela por nós. E agora é o momento de eu com Deus, eu com a espiritualidade, com os meus amigos, trazendo assim um conforto espiritual para a mente, para o espírito, e produzindo aquela energia maravilhosa e benéfica para também dispor àqueles que precisam, né? Não servir apenas para nós, mas também fazer a caridade, doar àqueles que precisam do bálsamo para aliviar suas dores, do campo físico e do campo espiritual. Agradecemos a Jesus, aos amigos presentes, encarnados e desencarnados. Por isso, nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Amigo, para recitar com muito amor a oração, que é o hino das orações que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Após essa prece inicial, damos por abertos os trabalhos de hoje, e hoje convidamos o nosso querido irmão Alberto, que nos traz uma palavra do Evangelho, para nos orientar, confortar o coração de todos nós, e que possamos absorvê-las e colocar em prática no nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, que assim seja. A música atrapalha? Essa música quem vai tocar vai ser o Vansan, né? Vansan. Muitos têm desacreditado da doutrina espírita pelo fato de não acreditar na reencarnação. Até dizem assim: essa história de ter que pagar os débitos de coisa que eu não lembro, eu não concordo com essa questão. E muitas vezes, por essa forma de pensar, muitas vezes acabam perdendo até uma encarnação. Preparamos uma breve fala sobre a questão da reencarnação
e através desse estudo que possamos compreender qual é o nosso papel no campo da regeneração. Então, nós falamos que a regeneração é como se fosse a reconstrução. Para tanto, surgirmos novamente no plano terreno com uma nova reencarnação. E quando nós começamos a estudar sobre essa questão, passamos a tratar melhor a nossa existência. Para começarmos a falar sobre essa questão, da pergunta 166 a 170 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a reencarnação, nós lemos essa, a 167. Qual a finalidade da reencarnação? E a espiritualidade responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Aí passamos a compreender um pouco melhor sobre este mecanismo da reencarnação. Por isso que nós falamos que a reencarnação, ela está intimamente ligada com o projeto da regeneração. Se nós, nesta oportunidade, estamos tendo a aproximação novamente de personagens em que necessariamente temos que aprender a amá-los, então começamos a tratar melhor o cenário no qual nós vivemos. Esse ponto nós separamos dois momentos importantes para falar sobre essa questão. Primeiro, a família consanguínea. Segundo, a família espiritual. Quando nós começamos a analisar e pontuar a questão da família consanguínea, vamos observando que aqueles que estão à nossa volta merecem todo o nosso apreço, nosso carinho e, acima de tudo, procurar fazer o melhor por eles, porque em outros tempos, com toda segurança, não realizamos a obra que deveríamos realizar e deixamos muitas questões por fazer, criando situações muito difíceis, e que o tempo e a marca do esquecimento veio favorecendo. Parece ser um tanto difícil pensar dessa forma filosófica, como muitas vezes quando passamos a estudar a primeira obra de Kardec, nos perdemos nesse mecanismo e não entendemos o porquê que nós devemos passar por tal situação dentro da família consanguínea. Por isso que quando nós falamos reencarnação e regeneração, é exatamente para se tratar melhor esse campo
para que a gente não se perca durante a nossa existência. Já há muito tempo estudamos sobre a vida, para que a gente possa, acima de tudo, compreender quem são os personagens que estão do nosso lado. Imagina quantas famílias se desfizeram por não compreender tal oportunidade de se aproximar e concluir a tarefa até o final dessa existência. É como aquele encontro de um casal que percebe que aquele que se aproximou é a razão da sua vida, vai e contrai o casamento, aonde formando essa família, nascendo filhos, e parece que tudo vai favorecendo. E por que num determinado período começa a ocorrer a degradação dessa família? Uma vez que a célula é o conjunto, é a união, que vieram novamente juntos para reconstituir a obra que ficou inacabada. Não vamos confundir determinadas questões quando um relacionamento ele acaba, aí ocorre a separação entre duas pessoas que talvez tivesse que passar até aquele determinado momento, mas na maioria das vezes o processo é para o envelhecimento juntos, sabendo como tratar ao longo do tempo essa união, não porque vai se degradando, porque um vai ficando mais velho do que o outro, ou questões disso, mas pode notar que muitas das vezes, até mesmo um relacionamento entre amigos, entre pessoas que trabalham juntos, e que num determinado momento começa a ocorrer determinado campo de animosidade. Porque é lógico que vai se desatando essas algemas para aumentar a capacidade da tolerância e da paciência, para ir concluindo a tarefa, ainda que seja por um instante, unidos sempre, mesmo que ocorra uma separação, mas como aquela velha história, olha, o amor do casal acabou, mas aciona-se o amor da família. E estando junto, porque ninguém é dono de ninguém, mas todos merecem o respeito de todos. E isso está embutido na questão da reencarnação e da regeneração, porque nós temos que saber como tratar esse mecanismo para poder desenvolver a nossa tarefa enquanto estamos aqui nessa terra. Sabemos que nós temos um momento nessa vivência, e esse momento é muito rápido. E aí eu analiso essa questão e trago um zoom com a própria experiência em família. 2 filhos,
e que de repente eles cresceram, uma foi para fora do país, outro continua na aproximação, uma desenvolveu um trabalho e continua nele, podemos dizer até de forma disciplinada, e o outro não queria nem estar no planeta. Aí um dia eu ouvi da seguinte forma: olha, o que ele está passando, ele vem trazendo essa situação até antes do berço. Então ele precisa ser tratado com muito amor e carinho. Porque o filho, se envolvendo no mundo das drogas, na dependência química, sendo muito difícil se desvincular dessa situação, e aí veio, não como cobrança, mas veio para poder estudar mais sobre essa questão da reencarnação e sobre a questão da regeneração. Como tratar melhor essa questão? Ora, falamos há pouco que o amor do casal diluiu, mas o amor da família não. E quando nós passamos a entender essa questão da família consanguínea, nós aumentamos essa capacidade no compromisso que nós temos dentro da família espiritual. Porque essas relações, elas estão vinculadas a uma criação de um sentimento que não se esgota, e o que fazer com ele quando realmente a gente acaba se adaptando com essa aproximação e passa verdadeiramente amando como um contexto como um todo, e de repente começa a ocorrer a dispersão. Da mesma forma que nós falamos de uma reencarnação, nós falamos também da desencarnação. E aí é a sugestão, vem a sugestão para o estudo dessa doutrina: reencarnação e desencarnação, como aquele momento em que alguém pode dizer na beira do túmulo: puxa, eu poderia ter feito o melhor enquanto estava junto. Tivemos uma reencarnação para que a gente pudesse restabelecer muitas coisas. Mesmo quando nós não estamos juntos, como muitos amigos e amigas que participam da nossa existência, que hoje já voltaram para o plano espiritual, ou muitos desafetos que nós deveríamos ter tratado melhor, porque hoje nós já compreendemos que nós nos reencontramos para desenvolver determinada tarefa no campo da evolução do espírito, que ora estagia no plano terreno. E para que serve uma reencarnação? Não é para nós desejarmos mal, nem tampouco para ficarmos degladiando entre os personagens da vida. Nós estamos estudando pacienciosamente, novamente, as obras de André Luiz. E quando nós passamos a ler determinado capítulo que fala sobre a vivência dos personagens, a gente se vê dentro desse mecanismo e da trama que muitas vezes nós criamos dentro do cenário da vida terrena. Tem uma obra do André Luiz que é a 13ª obra
psicografado pelo Chico. E a vida continua. E nessa obra retrata muito bem essa questão da reencarnação e da regeneração. De repente, no cenário, a moça que estava com uma doença grave, ela foi passar uns dias e ficou hospedada num hotel. Foi com a tia e ali acabou encontrando um senhor que também havia se hospedado no hotel com o mesmo objetivo. E aí eles se conheceram e ficaram conversando, e ele dizia que ela parecia sua filha, parecia a filha que ele gostaria de ter. E assim eles foram trocando experiências. E ela dizia: ah, minha cirurgia já está marcada. Ah, a minha também. E assim eles foram para o hospital em um determinado momento e a cirurgia foi realizada com sucesso. E os dois se recuperando no hospital, o senhor falava para a enfermeira: nossa, estou sendo muito bem tratado, mas eu noto uma diferença muito grande e não recebo visita nenhuma dos meus parentes. E a moça do outro lado também tinha essa mesma sensação. Até que eles se encontraram no jardim desse hospital. Ficaram muito felizes, pelo menos não tinha ninguém, pelo menos apareceu alguém conhecido. E os dois ficaram conversando e falando. E tinha um médico: mas cadê? Como ela perguntava: cadê meu médico? Perguntando para o médico que estava atendendo ela. Ah, ele está bem, tudo, mas a continuidade do tratamento e tal, até que eles receberam a informação que eles haviam desencarnado na operação. Será tão bom se isso acontecer com a gente, não é? Vamos para a mesa de cirurgia, está tudo bem e tal, de repente acordamos no hospital, bem melhor nas condições, imaginando física, né? E aí eles passaram a ter instruções. E a história verdadeira, ela se revela que eles terão que reencarnar e vai, num determinado momento, mudar de personagem, sendo o mesmo espírito, mas que possa ocorrer situações mais agradáveis, porque o companheiro da moça, a Evelina, ele cometiu adultério, e no dia que ele deixou a moça para fazer a cirurgia, ele ficou no corredor olhando, ela ainda olhava, tentava olhar para trás, para olhar imaginando que seria a última vez, mas que eles iriam se reencontrar no futuro, numa situação aonde, é lógico, que quando nós adentramos num projeto da reencarnação, nós vamos cumprindo etapas do qual nós respondemos pelos nossos atos. E aí nós passamos a compreender por que nós sofremos.
E por que considerando o sofrimento como um grande remédio? No campo da justiça de Deus. E aí nós entramos naquela questão que muitas pessoas não concordam com a reencarnação, não acreditam na reencarnação por esse fato. Ah, mas por que eu vou reencarnar para voltar para sofrer? Ora, quantas pessoas saem daqui do planeta com um processo cancerígeno, com situações outras que muitas vezes o corpo físico fica detonado? Será que é pela injustiça de Deus? Aí que nós devemos nos aprofundar nesse trabalho do campo da reencarnação e da regeneração, para não sofrermos os embates que já começa a despontar, diga-se de passagem. Eu tenho notado, eu não vou falar de ninguém, vou falar de mim. Sou um grande devedor, devo muito. E tem muitos que até compreendem isso. Nossa, eu devo muito, mas não pago. Porque eu sei que muitos também me devem. Não. Compreendendo o quanto eu devo, nesses anos buscando a doutrina e aprendendo sobre questões várias, tenho lutado realmente, como se diz nesses ensinamentos, lutado para dominar as más inclinações. E eu tenho a impressão que já era para eu estar enfiado no hospital, passando por questões por merecimento. E de repente essa questão foi mudando, principalmente quando nós fomos lá para Uberaba, pela primeira vez tendo contato com um espírito magnânimo, que também errou muito, e ele não economiza as palavras nesse sentido, Dr. Fritz, em que eu deitava na maca e ele dizia: a sua existência vai se estender por solicitação sua, quando adormeceu, pedindo para que pudesse reformular muitas coisas e dar tempo de uma encarnação fazer melhor. Ora, se nós vamos ter um projeto de reencarnação no futuro para voltarmos cada vez melhor, por que não trabalhar nessa encarnação e melhorar um tanto mais? Foi o que eu senti na maca há uns anos atrás, lá em Uberaba. E eu notei que algumas questões em que precisava intervenção médica da Terra, muitas coisas foram diluindo. Como agora está marcado, porque é necessário que eu passe por esse crivo, tirar as pedras na vesícula. Eu tenho que passar por isso. Mas era para tirar uma parte importante do organismo. Mas de repente, você vai continuar com isso, porque você tem tarefa a realizar nessa reencarnação. Mudar a sua forma de pensar e agir. Ser mais amoroso, mais fraterno, mais compreensível. Não lamentar das coisas que não dão certo, mas procurar do material que já possui e fazer crescer, como você compreende quando estuda do Evangelho, os talentos. Olha, quantos talentos você recebeu? Teve uns que recebeu 1 talento, teve o outro que recebeu 5 talentos, o outro 10 talentos. Estamos voltando para casa.
qual será o acerto de contas na devolução desses talentos? Nós sabemos que aquele que enterrou um talento e não produziu nada, é evidente que estará perdendo uma reencarnação. Aquele que no acerto produziu mais 5 talentos, devolvendo 10 talentos, será reconhecido pela produção da sua tarefa nessa reencarnação e assim sucessivamente. Por isso que a doutrina espírita é algo de fantástico. Porque se nós somos formados de espírito, perispírito e matéria, a matéria serve para que possamos estagiar no plano terreno por um determinado período, então devemos zelar por esta participação. Nós temos um grande amigo, ele se aproximou do nosso coração, um médico jovem psiquiatra. Inclusive ele esteve uma vez aqui no Batuída. E esse jovem, ele fala com muita propriedade sobre essa questão da reencarnação e a regeneração, mas sobre o conhecimento que ele possui do campo psiquiátrico, da casa mental. Então, aproveitando essa experiência, falando sobre o projeto da reencarnação e regeneração, passamos a compreender que quem gera esse mecanismo é a casa mental, e que muitas vezes ela, desgraçadamente prejudicada, como hoje ele se aproximou do filho querido para auxiliar das questões da casa mental e a dependência química. Como muitos que muitas vezes procuram um psicólogo ou um psiquiatra para fazer um determinado tratamento, porque não está se vendo muito bem dentro da família, e aí encontra um profissional que compreende essa questão, como o panorama da vida continua, sabendo que tem um drama que começou lá no passado e que de repente, ocorrendo o reencontro para o ajustamento, e como vai tratar essa questão quando o psicólogo, o psiquiatra compreende sobre essas questões da casa mental. É evidente que vai tratar, muitas vezes, com um medicamento para reduzir uma ansiedade ou um tratamento psicológico onde precisa tratar dentro do campo da ciência, mas também estendendo esse mecanismo em que a vida não começou no berço e nem tampouco se extingue com a morte do corpo. Então, eis a questão que nós passamos a analisar a profundidade do campo da reencarnação e da regeneração. Muitas vezes a gente observa um casal e nós escutamos: diga para esse casal que eles vão ter que envelhecer juntos. Se isso não acontecer nessa encarnação, para o produto real de uma regeneração, vão ter que voltar outras tantas vezes juntos, mas uma condição muito pior. Aí, o nosso querido Chico, um dia acomodando a mãe e o pai e uma criança que nasceu numa dificuldade imensa,
E o casal perguntava para o Chico: nós não teríamos melhor sorte? Aí o Chico, com aquela forma simples e singela, disse: nossa, vocês ganharam um ouro, e se souber tratá-lo, vocês vão multiplicar essa riqueza, porque ele veio dessa forma para ajudar vocês dois. E acima de tudo, vocês ajudando a ele, ele vai ficar imensamente feliz, porque ele pediu para vir nessa condição, nessa reencarnação, para que vocês também possam envelhecer juntos. Mas ele não quis dizer para o casal que essa criança não iria ficar muito tempo com eles, mas o tempo suficiente para que eles pudessem aprender e amar. E foi isso que aconteceu, porque quando a criança desencarnou, eles voltaram lá para o Chico, muito chorosos, querendo que o filho ficasse, para que observasse que eles iriam envelhecer juntos, não iriam se distanciar. Então a programação, é bom que a gente tenha isso como um fator preponderante e fundamental no campo do desenvolvimento e o crescimento espiritual, porque cada um de nós temos um projeto muito bem delineado pela grande obra do Pai. Porque olha, hoje nós estamos aprendendo a trabalhar, como nós falamos no início, da família consanguínea e a grande família espiritual. Se passamos a amar com essa profundidade a família espiritual, todo vazio que nós possamos ter, vamos preenchendo através desse amor incondicional que nós devemos ter pelo semelhante e pela vida. E isso tudo está dentro do projeto da reencarnação. Nós não podemos fugir dessa questão, porque ela vem de encontro com a regeneração. Olha, muito se fala que o planeta ele vai ser regenerado às custas de um vulcão que muitas vezes destrói uma parte do planeta, que na verdade não destrói, reconstrói. Como tem se falado nesse vulcão que agora, com as suas larvas, deixou muitos em dificuldades. Não foi a mesma situação que voltou nos últimos dias de Pompeia, que tem se falado sobre isso, sobre esse paralelo? Aí fala-se, puxa vida, um projeto da vida da reencarnação, mas essas pessoas que morreram na cinza, desencarnaram na cinza, o que será que estava previsto no projeto de uma reencarnação desses personagens? O que será que está reservado para nós no decurso da nossa existência? Porque nós vamos visitar o Hospital do Câncer, vamos visitar o Hospital das Clínicas, e muitas vezes dá um passe numa pessoa que está no leito. E o dia que for nós, qual será o resultado do projeto da nossa reencarnação? Por isso que a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião que estabelece uma ordem aonde não adianta fazermos nada que o Pai não saiba.
como também nós deixamos registrados na nossa casa mental, e nós vamos responder pelos nossos atos. Então, quando nós passamos a estudar esse mecanismo, nós ficamos felizes por sabermos que somos devedores. Entretanto, estamos tendo condições de pagar os nossos débitos, como hoje, visitando um amigo, ele tem uma loja, ele dizendo para mim: puxa, os negócios andam tão ruins, eu não sei nem se eu vou ter condição de pagar o aluguel esse mês. Aí eu falei para ele: então, meu estimado amigo, você vai conseguir pagar, mas talvez você tenha que reduzir o camarão. E muitos não querem abrir mão, né? Não quer abrir mão da vida. Então, eis a questão. Eu abro mão de determinada coisa, que eu renuncio. Renunciar não é virar as costas da vida e se atirar do 20º andar, que muitas vezes pensam em se suicidar, pelo amor de Deus. Renunciar a determinada questão é de cair nos mesmos enganos de vidas passadas. Porque olha, quando nós começamos a estudar essa filosofia e entender que nós viemos de algum lugar, então nós temos que nos regenerar, não é? Não foi esse o objetivo do tema? Reencarnação e regeneração? Então temos que regenerar. Temos que fazer algo que realmente possamos mudar. E sinceramente, ao estudar essa doutrina dessa forma, passamos a compreender muitas questões em que a gente quer voltar e falar: puxa, você me perdoa? Como essa semana passamos com um filho querido. E aí ele dizendo assim: pai, eu tenho buscado fazer coisas como terapia. Eu estou aprendendo a escrever com a mão esquerda. Acho que a Gabriela pode me ensinar isso sobre a questão psicológica. Eu estou querendo escrever, eu estou aprendendo a escrever com a mão esquerda. E isso tem me ajudado muito, porque eu vou me ocupando, dando forma no pensamento, fazendo com que as letras vão se compondo com esta mão, que eu nunca trabalhei com ela, nesse sentido. E aí, descobrindo que até a Cíntia recebeu uma cartinha, que ele escreveu com a mão esquerda, ele também passou a aprender a tocar o violão com a mão esquerda. É possível. É possível fazer e mudar a minha vida e corrigir a rota? Aí ele ficou alguns meses na nossa casa. E na nossa casa é uma subestação do projeto do Padre Haroldo. E ele, quando saiu de lá, ele brigou com a coordenadora. E ele estando, depois de 3 anos, aqui, eu falei: nós vamos voltar na nossa casa. Ah, não, ela vai, nossa, ficou muito brava comigo. Fica tranquilo. E voltamos para a nossa casa. Chegando lá, a coordenadora disse para ele: escuta, eu não sei se eu abraço o seu pai ou você primeiro, mas eu vou abraçar você primeiro, porque eu continuo te amando. E aí até nós
sabendo que o Padre Haroldo está no centro médico com 97 anos e ele dotado de um projeto que ajuda muitos no campo da reencarnação, e ele é um padre católico. Então nós fizemos uma prece lá naquele espaço, aonde não economizamos o Pai Nosso nem a Ave Maria, sem chutar a porta da frente e falando sobre coisas da religiosidade e do amor incondicional pela vida e pelo ser. Inclusive, Décio, ela deve trazer, ela até pediu que se pudesse trazer alguns internos nos trabalhos de quarta-feira à tarde, que seria muito bom para eles, que iria ajudá-los, porque são pessoas que são acomodadas da rua e que passam por esse projeto se reerguendo na nossa casa. Então, a reencarnação, a regeneração, são fatos que nós devemos observar com muito carinho, para nós não nos perder o roteiro para a evolução do espírito. Porque antigamente eu tinha muito medo de morrer. Hoje apenas tenho medo de morrer. Não é, Maurício? Qual a questão? Por que o medo? Será que eu venho cumprindo tudo aquilo que foi estabelecido para esse projeto da reencarnação? Esse é o medo que nós devemos ter e avaliar. Vamos avaliar o que nós fizemos até então. E nessa avaliação nós vamos ter resposta. Porque nós não podemos esquecer que dentro desse mecanismo, para nos auxiliar, nós nos preparamos diariamente para dormir. Porque muitas vezes nós perdemos o sono. Como um amigo falando: puxa, Alberto, eu acho que eu preciso comprar um travesseiro de última geração, porque eu não estou conseguindo dormir direito. Será que se eu investir nisso? E eu falei para ele: sim, vai lá e gaste R$5.000 no travesseiro. Aí você vai ficar com mais dor de cabeça, porque ele não vai resolver, porque o paralelepípedo está dentro da sua cabeça. E porque não consegue dormir. Então, todas as vezes que nós nos preparamos para dormir, nós vamos desencarnando um pouquinho a cada dia. E o que nós fazemos quando dormimos? Quando nós fazemos a nossa prece, como eu estou usando essa referência junto com o querido filho que passamos essa semana, nós estávamos sentados no Largo do Pará e eu falei: Breno, você não está acostumado a fazer prece? Ah, não, pai, eu fico com vergonha. Ora, você fechar os olhos e fazer uma prece, sentir vergonha, mas nós compreendemos a forma de pensar das pessoas. Aí eu disse a ele: olha, Breno, vamos fazer assim. A gente tem usado essa técnica, isso tem ajudado muitas pessoas. Então vamos pensar dessa forma. Nós estávamos sentados na praça, olhando para a avenida, e ele estava vendo o movimento do ônibus, dos carros, das pessoas que passavam, mas ele estava tão compenetrado. Aí eu disse a ele: filho, analise a sua existência de 0 a 10, para você é mais fácil lembrar o que aconteceu nesse período. Para mim fica um tanto mais difícil eu lembrar das coisas de 0 a 10. Aí ele ficou pensando. Eu
falei, pai, estou lembrando de muitas coisas. Eu falei, então guarda. Agora entra de 10 a 20. Foi quando, 14 anos de idade que ele tinha, foi aliciado na porta da escola, foi quando ele utilizou pela primeira vez as drogas. E aí ele pensou numa série de coisas. Eu falei, então guarda, filho. Agora pensa de 20 a 30. Ele ficou pensando, aí eu observei que corria lágrima dos olhos dele, que estava mais próximos da lembrança dele. Apesar que até o diagnóstico médico, falando para a família que ele havia queimado muitos neurônios. E aí falei, guarda, filho. Agora pensa da década de 30, porque ele tem 32 anos hoje. Eu falei, então você tem todo um projeto de vida que passou tão rápido. Então analisa muito bem isso, o seu projeto da reencarnação. Agora, nós comentando, a nossa estimada irmã disse, olha, essa questão dele não vem apenas dessas décadas de 0 a 32, até a quarta década, começo da quarta década. Ela vem de lá de trás. Como tratar essas questões, tal, isso. E quando nós se aproximamos do Dr. Gabriel, que é um médico psiquiatra e espírita, ele consagrado nessas questões da doutrina e desenvolvendo também um trabalho no campo da psiquiatria, sabendo dessa questão, que ela vem de lá de trás e deve avançar lá para frente, mudando questões outras, então fala, olha, vamos tentar um tratamento reduzindo a dependência medicamentosa, mais gradativa, onde ele possa estabelecer a ordem dessas questões outras. Então, eu estou falando tudo isso, pegando esse material pessoal, que fica mais próximo daquilo que nós queremos encerrar o trabalho sobre esse tema da reencarnação e regeneração. Então, nós não esqueçamos desse mecanismo que é muito importante. E procure avançar sobre esse estudo mais aprofundado. Reencarnação e regeneração. Para aqueles que não têm o hábito de estudar através das obras, frequente a casa espírita no campo dos estudos que são apresentados. Tem o primeiro ano, tem o segundo, falam sobre todas essas questões, que é muito importante que nós venhamos avançar sobre esse aspecto. Essas experiências, que elas são desenvolvidas ao longo do tempo, e olha, não é pouco tempo que a gente vem trabalhando sobre esse aspecto, e que a gente vai aprendendo continuamente, como muitas questões que eu estudei isso, mas só agora que eu vou percebendo questões outras no campo do avanço, para inclusive mudar o procedimento. Como é que eu posso passar algo de bom se eu não construir o bom no coração e na mente? Essa é a questão da reencarnação e da regeneração. Desejo a todos muita harmonia e paz. E vamos passar para a segunda parte dos trabalhos.